Metrópole Entrevista. Vamos conversar com a médica infectologista, diretora do Hospital Geral Couto Maia, doutora Celci Nunes. Boa noite, doutora Celci, tudo bem? Oi, Chico, boa noite. Boa noite a todo mundo aí da Metrópole e aos ouvintes. Doutora Celci, eu vi um post seu que eu até pedi para a Daniele pegar e colocar aqui nas nossas redes sociais, que foi falando sobre a variante Omicron. Para quem fala e se refere a ela como mais leve. Eu queria começar que você aqui desse essa visão sua para os nossos ouvintes que também ouvem muito falar que é mais leve, que ela deixa a gente mais fácil, é realmente esse santinho que parece. Chico, olha, desde o início a gente sabe que a Omicron é mais transmissível. Isso ficou patente com essa explosão imensa de casos que nós tivemos no Brasil e outros países também. Ainda está se estudando se ela é menos virulenta, né? Ela tem menos capacidade de causar doença. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos nas UTIs são pacientes que não foram vacinados, que estão tendo casos muito graves, com comprometimento pulmonar, aquilo tudo que a gente viu no início da pandemia. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a Omicron, porque mesmo que se comprove que ela tem menos capacidade de causar doenças, em algumas pessoas que não têm proteção da vacina e que têm idosos e quem tem comorbidade, a doença é exatamente a mesma. Doutora Celci, a gente tem... a gente está vivendo um momento onde a medicina entra numa linha de combate entre os que acreditam e não acreditam nas recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, para não ir distante, não. E a gente vê que houve, às vezes, opiniões contrárias de próprios colegas seus de medicina. Isso deixa a gente com mais dificuldade de defender o que a gente acredita e seguir o conselho da maioria dos cientistas e dos médicos, e é o que regulamenta a Organização Mundial de Saúde. E você sabe que tem redes de gente anti-vacina e que defendem esse tipo de posição e que, inclusive, disparam vídeos. Eu separei porque eu fui alvo de alguns desses vídeos por ter feito aqui um comentário de uma entrevista de um outro médico que eu discordo quando ele falava de vacina pelo que a gente ouve e acredita. Então eu trouxe alguns vídeos, doutora Celci, porque eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes e dizer o que é que está de certo, o que é que está de errado. Tem o primeiro vídeo, eu vou botar aí para você poder assistir. Certo. Sou doutor em imunologia, eu conheço células de memória, segunda aula do primeiro ano de medicina, imunidade celular. E eu não tomei vacina por conta disso, porque eu analisei o custo-benefício. Por exemplo, um cara que nem eu, que não vejo necessidade de eu tomar vacina, tenho 62 anos, estou em forma, eu não quero ter um infarto. O risco é pequeno, eu não quero correr esse risco, porque eu não preciso. Eu quero todos os empresários que estão assistindo saibam que esse indivíduo que ele está obrigando a se vacinar vai transmitir e vai pegar e alguns vão morrer. Não vão morrer mais por causa da variante Ômicron. Mas essas pessoas que estão exigindo isso são analfabetos de raciocínio. Porque eu nunca vi um povo que não quer nem saber que vai se vacinando, tira fotinho, tudo e vai embora, como o brasileiro. Porque se eu puder falar do pânico, que foi um instrumento gerado nessa pandemia, a coisa mais horrorosa que tem. Aí eu comecei a ver que é proposital o pânico para as pessoas não pensarem, não tomarem decisões, porque a primeira coisa que eu vejo quando eu vou tratar uma pessoa que pegou Covid é o pavor nos olhos dessa pessoa. E você vira Deus sem ser, porque eles acham... Já deu, eu acho que aí já deu para entender o raciocínio dele, não precisa nem ouvir tudo. Doutora Celci, por favor, me diga aí como é que contrapõe isso aí? Chico, eu vou começar pela sua introdução antes dos vídeos, né? O que é que eu sigo? O que eu sempre segui desde a Faculdade de Medicina. As instituições de saúde sérias, os pesquisadores sérios, né? Que
sabem fazer e interpretar um estudo, né, um artigo científico. Esse site que você mostrou aí, dos Médicos pela Vida, e esse Roberto Zebalo, é um conhecido antivax. A mesma aula que ele teve de imunidade celular e de imunidade humoral, eu também tive na faculdade, todos os médicos têm. E o que a gente sabe é que a doença COVID, ele não induz uma imunidade, uma memória e uma proteção por muito tempo, né? Acha-se que você tem uma proteção, se você teve a doença, 3 a 6 meses você fica protegido, mas depois você volta a ser suscetível à doença, inclusive à forma grave, né? Então, o que é que a vacina faz? A vacina estimula a sua imunidade, estimula suas células de memória, e quando você volta a ter contato com o vírus, a sua imunidade, essas células de memória vão atuar no seu organismo e impedir que você, no caso da Covid, tenha doença grave, hospitalização e morte. É claro que existem doenças, por exemplo, o sarampo. O pessoal da minha geração toda teve sarampo. Então, o sarampo é uma doença que você só tem uma vez na vida, né? Outras doenças não são assim. Você pode ter, por exemplo, vírus herpes. Você pode ter várias vezes, né? Herpes simples, inclusive o herpes zoster, você pode repetir. Não é a mesma coisa com o Covid. Então, esse raciocínio dele está muito enviesado. Então, a gente precisa voltar a pesquisar nas instituições sérias, né? No Brasil, a gente tem a Fiocruz, a gente tem a Organização Mundial de Saúde, né? A gente tem aqui na Bahia o SIDAX, que é um celeiro de cientistas, que é uma formação da Fiocruz, da UFBA e do Instituto de Saúde Coletiva. Então, assim, aí as pessoas não leem, não se aprofundam no tema, não ouvem as pessoas que devem ouvir e saem falando besteira e confundindo a população. Isso acontece, inclusive acontece com médicos que se propõem a dar entrevista defendendo esse ponto de vista. Eu recebi esses vídeos de um médico, e é o que me deixa mais chocado, né? Um médico que não ficou contente porque deu uma entrevista aqui, eu discordo do raciocínio dele, concordo com o seu e com o que a Organização Mundial de Saúde diz. Mas, falando em vacinação infantil, ele me enviou um outro vídeo, que é um vídeo que eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de assistir, que é do presidente Bolsonaro perguntando ao chefe da Organização Mundial de Saúde sobre vacinação infantil. Você já assistiu esse vídeo? E esses usam esses vídeos nas redes bolsonaristas e nas redes anti-vacina com o sentido de não indicar a vacinação e defender a não vacinação de crianças. Eu queria que esse também a gente pudesse assistir, porque é importante desmistificar um pouco isso. Sobre vacinação de crianças. O OMS recomenda a vacinação de crianças. WHO recommend that children be vaccinated. So it will, for now, the data we have for most of the vaccines, it doesn't show that children will be vaccinated because we need data on the safety especially. But there are some studies now going on. The problem is originally when the vaccines were developed, they were tested only on adults, have data on children. That's why it's better to stay away from vaccinating children. When the data is complete, then of course we will give you recommendation. But we work uma boa informação disso, porque no Brasil eu não tenho o comando das ações da pandemia. Passou para governadores e prefeitos, gestão judicial. E tem governador e prefeito exigindo a vacina da criança. vaccination of children. It's a good piece of information you shared with us. It's good to follow the science and data that we found is disponível. But we will share with you as soon as we have from other dados disponíveis de outros países. Olha só, palavra dele, a OMS não recomenda a vacina para criança. Eu acho que já deu para assistir essa reunião, foi uma reunião no G20. Eu quero até ver a data disso, porque pode ser que naquele momento a OMS não tivesse ainda a recomendação e que isso tenha vindo depois, eu não sei precisar, mas a Daniela está pesquisando aqui. Mas, de qualquer forma, isso é utilizado nessa rede, nessa potente rede bolsonarista de WhatsApp e de redes sociais, onde se dissemina a desinformação, doutora Celci.
E aí, nesse caso, você vê um sujeito que é da OMS com o presidente e num diálogo onde parece ele dizer que não é para vacinar a criança, doutora Ceci. Chico, eu acho que uma coisa, eu não sei nem o nome que eu utilizo para isso, é você usar um vídeo e não contextualizar o vídeo. De outubro e não colocar... do ano passado. Outubro do ano passado. Pois é. Então, assim, o que aconteceu com a Covid? Nós vimos que a Covid-19 era uma doença de idosos. Você não lembra disso? Quem primeiro começou a adoecer gravemente com Covid foram os idosos. Né? Então, a vacina de Covid ela foi principalmente estudada na população adulta e na população de idosos, porque era a população mais acometida e que precisava dessa vacina. Depois, os estudos foram se aprofundando e foram feitos estudos em crianças. E esses estudos, hoje, a gente já tem os resultados desses estudos. E esses estudos mostram que vacinação em criança é segura e é eficaz. Porque existe um fenômeno, Chico, que a epidemiologia conhece muito, que é o chamado deslocamento de faixa etária. Isso acontece muitas vezes inverso. Quando todas as crianças estão vacinadas, a gente viu isso acontecer no sarampo e na difteria. Essa doença passava a ser uma doença prevalente nos adultos, porque os adultos não estavam vacinados. Né? Agora a gente está vendo o contrário. Quando a vacina, você já vacinou a população idosa, a população adulta e a população de adolescente, há um deslocamento exatamente para aquela faixa etária não vacinada que está susceptível. É isso que a gente está vendo hoje. Hoje nós estamos lá no Instituto Couto Maia, que é a nossa pediatria dedicada à Covid, com o maior percentual de crianças com diagnóstico de Covid entre as síndromes respiratórias agudas. A gente atingiu hoje, acho que mais de 60% dos casos que estão internados são Covid positivo, o que nunca aconteceu no restante da pandemia. Então, são essas coisas que a gente precisa deixar muito claro, né? Naquele momento, você não tinha o resultado desses estudos. Hoje, você já tem. As coisas estão andando muito rapidamente. A gente aprendeu muito nessa pandemia. É bom você reforçar isso, doutora Ceci, porque isso é utilizado e é fora de contexto e não é toda hora que as pessoas têm acesso a um médico, alguém que possa esclarecer com precisão esse tipo de desinformação e é uma coisa que a gente tem que continuar combatendo, não é? Apesar de tudo que a gente já viveu durante a pandemia, aprendeu, essa guerra ainda está presente, né? Claro, é uma guerra. Eu acho que tem muito de ideológico no meio dessa guerra, né? Assim, as pessoas, a maioria das pessoas e a maioria dos médicos não deixou de seguir a ciência, mas alguns vão contra o que a ciência está falando. Né? E qual é a motivação disso? A gente não entende exatamente. Duas coisas, doutora Ceci. Primeiro, essa alta contaminação de médicos, que saiu uma pesquisa hoje de 87% dos médicos teriam sido infectados com Covid. E essa nova linhagem que assusta a gente, BA2, sei lá que diabo de nova Omicron é essa, por favor. Pois é, essa questão dos médicos estarem contaminados é esperado, né? Os médicos, eles estão trabalhando, eles estão atendendo pacientes, eles estão... E depois voltou tudo, né? No início a gente parou as coisas eletivas e tal, depois voltou tudo. Então, assim, tanto muitas pessoas se contaminam em hospitais, em clínicas, como os médicos também se contaminam. E teve uma outra questão, né? Além da transmissão maior da Ômicron, as pessoas cansaram um pouco de usar. Imagine os médicos. Ontem eu fui fazer um vídeo e tinha uma marca no meu rosto. Eu digo, oh, meu Deus, que marca é essa? Aí a pessoa que diz assim, não, é a máscara. Né? Então, ficar o dia inteiro com aquilo é complicado. Então, assim, eu acho que teve um pouco de descuido da gente em usar esse EPI tão... E a transmissão maior da Ômicron. Então, isso tudo se juntou e a exposição do médico, que é intensa, né? A esse vírus. Provavelmente, isso deve ter acontecido em todos os profissionais de saúde, não só entre os médicos, mas quem fez a pesquisa foi a Associação Médica Brasileira, então ele especificou a questão dos profissionais médicos. E essa nova linhagem, a gente deve ficar preocupado? É pânico geral e restrito? Me conte.
Não, assim, uma outra coisa que ele coloca é a questão do pânico, né? Que o Zé Balos coloca, a questão de ter sido utilizado esse pânico. É óbvio que, frente a uma doença, como foi em 2020, que a gente não conhecia e que eram casos gravíssimos que chegavam, é claro que as pessoas tinham pânico. Isso é uma coisa normal. A gente aprendeu a lidar com isso no decorrer da pandemia, né? E mesmo assim, a gente ainda tem gente que está em pânico, que não recebe ninguém em casa, que está, inclusive, com doença já psiquiátrica por causa disso. Então, esse pânico ele existiu normalmente. Agora, sim, nós não podemos mais ter pânico, né? A gente tem vacina. É claro que, como eu já falei aqui algumas vezes, enquanto a gente não tiver a população do mundo vacinada, a gente vai ter surgimento de novas variantes e vamos ter que esperar os estudos para ver o que é que vai acontecer com aquela nova variante. Né? A gente não pode antecipadamente ficar em pânico. E outra coisa, tem sido desenvolvidas novas vacinas. A gente tem mais de 120 vacinas sendo estudadas para a Covid-19. A gente precisa aprimorar. Então, hoje até me perguntaram isso. Mas se estão aprimorando as vacinas, é porque as vacinas não prestam. Não, as vacinas têm um papel neste momento. Em todas as doenças é assim, você vai aprimorando as vacinas. Isso é uma coisa normal de acontecer. Até o vírus está se aprimorando, não é, doutora Celci? Quem dirá a vacina? Demais, o vírus está se aprimorando demais. Pois é, se a gente que não aprimora... Tem que correr atrás. Ô, doutora Celci, Suzane Pereira está dizendo aqui, pergunte para ela o que ela acha dessa volta às aulas presenciais. Com a UTI pediátrica super engarrafada. Isso ajuda a aumentar o vírus ou não? Ainda não tive coragem de mandar minhas filhas. Chico, olha, isso não é uma questão simples, é uma questão muito complexa. O que é que, inclusive, a Unicef e os educadores têm dito é que a criança fora da escola, sem ter esse contato com outras crianças, o contato com os professores, isso é muito ruim para o desenvolvimento intelectual e a socialização da criança. Então, a gente vai precisar voltar. Né? E a gente está num momento hoje que é um momento muito diferente. A gente já está com a população da escola vacinada. Então, os professores estão vacinados, os trabalhadores da escola estão vacinados, os adolescentes e as crianças maiores já estão vacinadas. É claro que a gente tem que ter cuidados, né? E você sabe que às vezes as crianças nos surpreendem. Tem crianças que usam a máscara muito melhor do que os adultos. Meus filhos só usam melhor que eu. Pois é. Então isso a gente tem que levar em consideração também. É verdade. Agora a escola tem que estar preparada. Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem alguma doença, né, que dá alguma alteração no seu sistema imunológico, essa criança não deve voltar agora às aulas. Mas as crianças normais, eu acho que a gente tem que voltar com todos os cuidados, com lavagem das mãos, com o uso de álcool gel e com máscara. Agora, máscara adequada. Uma coisa que me perguntam muito é assim... A máscara melhor é a N95, mas a gente dificilmente acha para criança. Não é adequado você usar uma máscara N95 de adulto na criança, porque uma das qualidades importantes da máscara é ela se adaptar ao rosto. Né? Ela fica fechada aqui no rosto, não deixa passagem para o vírus. Por isso que a N95 é tão boa, porque além dela ter um forro, uma filtragem boa, ela se adapta no nosso rosto. Então, é melhor a criança usar uma máscara cirúrgica adaptada no rostinho dela do que uma N95 não adaptada. É importante. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Doutora Celci, essa coisa da aula, eu, por exemplo, minha casa, eu concordo, eu acho que o psicológico é uma coisa muito pior. Eu privo os meninos de irem à festa, outras coisas que não tem necessidade, mas a escola eu acho que tem que ir de qualquer sorte. Mas vamos falar ainda um pouco sobre a escolha de vacina, né? A gente sabe que pais e mães ficam ouvindo e preocupados com a vacinação e dizem, mas é melhor vacinar com Coronavac porque é o vírus inativo. Agora a gente virou PhD em marca de vacina. Eu nunca soube qual foi a vacina que eu tomei para sarampo, para catapora, nunca soube quem foi o fabricante, agora eu sei a percentagem, qual é a marca, de onde vem, qual é a RNA mensageiro e Como é que enfrenta isso, doutora Celci? Não, eu acho que a gente tem que desmistificar, né, Chico? A plataforma da Coronavac é uma plataforma
conhecida que existem várias outras vacinas que utilizam a mesma forma de fazer a vacina. A plataforma da Pfizer é uma plataforma inovadora, que eu acho que ela vai causar uma revolução na vacinologia. Várias vacinas vão surgir a partir disso, utilizando apenas o RNA. A gente não pode achar que esse RNA vai entrar na célula, no genoma da célula e alterar, isso não existe. O papel dele é um antígeno, assim como o vírus inativado na Coronavac é um antígeno. Ele vai o quê? Estimular a imunidade celular e estimular a formação de anticorpos. E ele depois vai ser degradado. O que vai ficar é a memória imunológica do nosso organismo. Então, não existe isso. Tem uma outra coisa que falam da Pfizer, que é a questão da miocardite, né? Existem casos de miocardite com a vacina da Pfizer? Existem. É 1 para 8 milhões. E essa miocardite é uma miocardite autolimitada, que ela melhora sem precisar de nenhuma medicação, né? Então, isso dá uma segurança. O risco de uma criança ter uma COVID grave é maior do que ela ter uma miocardite pela vacina da Pfizer. Então, esse risco-benefício a gente sempre tem que pesar. E outra coisa, a Coronavac parece que ela estimula melhor as crianças, né? Então, as duas vacinas são excelentes. O que é que eu oriento? Chegue no posto e veja qual é que está lá e dê a seu filho. Qualquer uma vai proteger ele de forma grave. Outra coisa que eu quero lhe dizer, nós tivemos 1.637 crianças internadas no Couto Maia desde o início da pandemia, com 27 mortes. Isso é pequeno? É. Você vê a taxa de letalidade aí, é bem baixa. Mas para aquele pai que perdeu seu filho, é 100%. Então, não tem sentido você ter uma vacina prevenível por vacina, uma doença prevenível por vacina e você não usar a vacina. Imagine a cabeça de um pai desse, que perde o filho por Covid porque não quis vacinar. Né? Eu não quero fazer chantagem com ninguém, não, mas as pessoas têm que pensar em tudo. Doutora Celci, tem aqui, Suzane está dizendo, essa doutora é maravilhosa, fala para ela que amei o novo visual. Luiz Santiago está dizendo, doutora Celci é fantástica, fácil, simpatia e sempre alto astral e de extrema competência. E Alexandre Galvão, nosso fofinho que trabalhava conosco, está aqui perguntando se procede esse negócio de superimunidade, a pessoa que já tomou a terceira dose e teve Covid, porque a gente leu aí em alguns lugares falando sobre essa superimunidade. Superimunidade como uma coisa ruim? Não, como uma coisa boa, dizendo que o sujeito que teve 3 doses e que acabou de ter Covid, que tem uma superimunidade. Não, a gente sabe disso, né? Por exemplo, Chico, você toma uma vacina de hepatite B, aí você tem o contato com o vírus da hepatite B, você não vai desenvolver hepatite B, e aquela infecção que você teve funciona como um booster, como um reforço. E aí a imunidade aumenta mesmo. Isso pode acontecer. Agora, vai aumentar por um período, depois ela volta a ficar normalizada. Né? Se tiver outro contato com o vírus, vai acontecer a mesma coisa. É isso que ajuda nessa proteção. Agora, para dizer que isso é uma superimunidade e a pessoa se sentir protegido para a vida toda, não é verdade. Doutora Celci, uma última coisinha aqui, que Daniela está querendo fazer uma pergunta, eu estou interrompendo ela já, mas é muita coisa que eu tenho para falar, muito tempo sem conversar com a doutora Celci Nunes. Essa coisa do sujeito que teve Covid, aí tem gente que diz, não, você tem que esperar 30 dias, não, você tem que esperar 4 meses para tomar o reforço. Qual é a regra para o sujeito que teve Covid? Cristiane França, nossa coleguinha que pegou pela segunda vez, ela agora pode quando se vacinar, doutora Celci? Chico, as autoridades sanitárias brasileiras estão colocando 30 dias. A França coloca 60 dias. Na verdade, isso é meio aleatório. A gente não tem uma resposta para isso. O que a gente entende é que a gente não pode perder a oportunidade de vacinar numa pandemia. Então, assim, a gente espera um tempo,
mas vacina assim que tiver podendo, assim que saiu da quarentena, ou no mínimo, ou no máximo, espera os 30 dias. Mas isso não tem uma coisa definida pela ciência, qual é o melhor tempo da gente... inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa com isso com os meus consultores cientistas e a resposta que eu obtive foi essa. A gente não tem ainda um consenso de qual é esse tempo. Então, vamos vacinar assim que possível. Quarta dose, falaram em quarta dose, saiu uma nota que eu inclusive tomei por susto porque a gente estava trabalhando, eu mandei um print para a Daniele, que eu estou interrompendo, coitada ainda, mostrando o secretário de saúde municipal, Léo Prates, anunciando a quarta dose quando a gente não tinha nem ouvido falar pelo ministério, nem em lugar nenhum. Aí eu falei, isso deve ser fake, deu alguma coisa errada. Não, era verdade, fomos checar, era para ir no imunossuprimidos, mas e essa comunicação? Quarta dose, quinta dose, sexta dose, sétima dose... Como é que isso vai ser para adiante? E já está mesmo efetivado que teremos a quarta dose ou só para imunossuprimidos? Não, por enquanto, a necessidade da quarta dose já foi determinada para pessoas imunossuprimidas, né? Elas respondem pior às vacinas, então, por exemplo, uma pessoa que tenha HIV... a vacina da hepatite B. Por que eu estou falando da hepatite B? Porque a vacina da hepatite B é considerada o padrão ouro das vacinas, a melhor das vacinas. Então, essas pessoas, eles utilizam 4 doses e com a dose dobrada de cada dose. Cada dose tem o dobro, né, do imunizante. Então, isso não é uma novidade. Para os imunodeprimidos, isso já acontece com outras vacinas. Para a população geral, a gente não tem essa resposta, Chico. Pode ser que fique como a vacina da gripe. Inclusive, já se fala em colocar COVID, né, o SARS-CoV-2, uma vacina, um antígeno, dentro da vacina da gripe e ser anual. É uma possibilidade, mas a gente não tem ainda essa resposta precisa. Mas precisava a gente afinar essa comunicação para não ficar dando espaço para desinformação e para essas coisas que surgem por aí, né? Porque a partir disso eu vi esse próprio médico que deu entrevista aqui, Zé Eduardo, disse que ia ser a quarta dose como o sujeito que ia tomar um uísque. Eu acho... Inclusive, uma péssima analogia a ser feita quando se está se tratando de vacina e de salvar vidas, mas quem sou eu? Que de não, vacina nunca, e de pandemia, tanto, né? Quem dirá medicina. Não pode esquecer disso. Pois é. Mas eu vou deixar a Daniele falar antes que eu tome uma porrada aqui, viu, doutora Celci? Por favor, Daniele. Olá, doutora Celci. Finalmente esperei aqui por longos minutos para poder conversar com a senhora. Eu tive Covid recentemente, doutora Celci Nunes. Depois, eu jurava que eu não ia pegar, viu? Mas me pegou a zorra e não foi levinha, não. Mas o que eu quero saber é que, passados 2 anos já de pandemia, o que a gente sabe de fato de sequela? A gente recebe aqui milhões de formas diferentes que as pessoas tudo associam a Covid depois que tem, né? Eu, por exemplo, tenho tido muita sede após isso. Camille Martinho, daqui também que teve, relata perda de memória recente, não consegue lembrar nomes. Muita gente fala sobre queda de cabelo. E terça-feira que a gente tem doutora Gilda, sexóloga, tem gente que fala que tem até problema de ereção depois que tem Covid, doutora Celci. O que é que se sabe, de fato, de sequela pós-Covid-19? Olha, as sequelas de Covid, elas estão diretamente relacionadas à gravidade do caso. Então, quem vai ter sequela é quem teve doença pulmonar grave. Tem 2 coisas importantes depois que você sai de um Covid grave. É uma alteração pulmonar que pode ser muito persistente e a sarcopenia, né, que é a perda de músculo. Então, essa pessoa vai precisar de uma reabilitação. Já tem, tem aquela questão da anosmia e ageusia, né? A perda do paladar e do olfato, que pode demorar mais em algumas pessoas, mas pelo que a gente tem visto, retorna. Algumas pessoas com a Ômicron têm tido uma, que a gente chama astenia, aquela falta de ânimo persistente, mas assim, não é só Covid que faz isso. Qualquer doença que você tem, uma doença leve para moderada, né? Por exemplo, eu tive dengue. Eu tive dengue e precisei ser internada, inclusive. Eu fui me sentir normal 2 meses depois. Perdi cabelo como o quê? Caiu o meu cabelo todo. Então, assim, depois de uma doença que consome seu organismo, você pode ter isso, uma astenia, você pode ter essa perda de cabelo, e já tem também alguns estudos mostrando que o Covid pode dar uma alteração na memória. Mas o que a gente tem visto agora é que quanto mais leve o quadro, mais retorna mais rapidamente essas... A gente não pode dizer nem que é uma sequela. Sequela é aquilo que ficou para sempre, né?
são complicações e que podem retornar. A sarcopenia mesmo, com a fisioterapia, a pessoa às vezes sai que não consegue levantar um copo. Com a fisioterapia, ela volta a ter a massa muscular e volta a ter sua vida normal. Então é isso, é dependente da gravidade do quadro. Sim. Uma outra questão, só para a gente finalizar aqui, doutora Ceuci, voltando àqueles vídeos que a gente passou no início, pessoas que desacreditam da pandemia ou da vacina, enfim. Um outro argumento muito utilizado por essas pessoas é a autonomia médica. E aí a gente sabe que, ok, médicos têm livre escolha para tratamento dentro do que é o protocolo, mas assim, até onde vai essa autonomia médica, essa liberdade para receitar do profissional da medicina? Ô, Daniele, o próprio Código de Ética Médica define o que é isso. Você tem autonomia dentro do que é reconhecido cientificamente. Então, a autonomia do médico ela não é ampla e restrita, ela é fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que está baseado na ciência. Né? Então, o limite da autonomia é a ética e a ciência. Perfeito. Doutora Ceuci Nunes, muito obrigada por essa conversa de hoje. Foi muito esclarecedora. Os ouvintes puderam perguntar aqui muita coisa. Um prazer sempre conversar com a senhora. Um grande abraço e obrigada por ser essa luz. Eu é que agradeço, querida. Obrigada.